Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial para a nossa saúde, a inflamação crônica. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre inflamação, mas talvez não saibam o quão profundamente ela pode afetar nosso corpo e como está ligada a inúmeras doenças. Vamos explorar juntos como a inflamação crônica pode ser considerada a raiz de todas as doenças e, mais importante ainda, como podemos combatê-la eficazmente. A inflamação é uma resposta natural do nosso corpo a lesões ou infecções. É um mecanismo de defesa essencial que nos ajuda a curar e proteger nosso organismo. No entanto, quando essa inflamação se torna crônica, ou seja, quando persiste por longos períodos, ela pode se tornar extremamente prejudicial à nossa saúde. Imagine um fogo que, em vez de apagar um pequeno incêndio, continua queimando indefinidamente, causando danos constantes. Ao longo dos próximos 60 minutos, vamos explorar como a inflamação crônica afeta diferentes sistemas do nosso corpo, desde as artérias até o sistema imunológico. Vamos discutir as causas dessa inflamação persistente e, o mais importante, vamos aprender estratégias práticas e eficazes para combatê-la. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo nosso corpo e descubram como pequenas mudanças em nosso estilo de vida podem ter um impacto enorme em nossa saúde a longo prazo. Vamos começar nossa jornada pelas artérias, as vias que transportam sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. As artérias são revestidas internamente por uma camada delicada de células, chamadas células endoteliais. Essas células são como guardiãs, protegendo nossas artérias e garantindo um fluxo sanguíneo suave. No entanto, quando expostas a certos fatores inflamatórios, essas células podem sofrer danos, desencadeando uma série de problemas. Imagine que você está dirigindo em uma estrada bem conservada. De repente, a superfície da estrada começa a se deteriorar, ficando irregular e cheia de buracos. É exatamente isso que acontece com nossas artérias quando expostas a fatores inflamatórios. Esses fatores podem incluir níveis elevados de açúcar no sangue, excesso de óleos ômega 6 em nossa dieta, fumaça de cigarro ou consumo excessivo de álcool. Todos esses elementos agem como pequenos projéteis, bombardeando constantemente a delicada camada interna de nossas artérias. Quando as células endoteliais são danificadas, o corpo tenta reparar o dano, mas muitas vezes de forma exagerada. É como se o corpo estivesse tentando consertar os buracos na estrada com cimento de secagem rápida, mas acabasse criando grandes protuberâncias na superfície. No caso das artérias, isso se manifesta como placas ateroscleróticas, acúmulos de colesterol, cálcio e tecido cicatricial que estreitam as artérias. Esse estreitamento tem várias consequências graves. Primeiro, torna as artérias mais rígidas e menos flexíveis. Imagine tentar dobrar um tubo de metal em comparação com um tubo de borracha. O tubo de metal é muito mais propenso a quebrar ou rachar. Da mesma forma, artérias rígidas são mais propensas a danos e rupturas. Além disso, o estreitamento das artérias dificulta o fluxo sanguíneo, forçando o coração a trabalhar mais para bombear sangue através desses vasos estreitados. É como tentar forçar a mesma quantidade de água através de um cano mais fino. A pressão aumenta. É por isso que a inflamação crônica nas artérias é uma das principais causas de hipertensão. Mas os problemas não param por aí. A inflamação também torna o sangue mais pegajoso. As proteínas no sangue começam a se aglomerar, formando pequenos coágulos. Esses coágulos podem se desprender e viajar pelo sistema circulatório, potencialmente bloqueando artérias menores. Se isso acontecer em uma artéria que alimenta o coração, temos um ataque cardíaco. Se ocorrer em uma artéria que alimenta o cérebro, temos um derrame.
Felizmente, existem maneiras de combater essa inflamação arterial. Uma das estratégias mais eficazes é adotar uma dieta cetogênica saudável. Essa dieta, rica em gorduras saudáveis e baixa em carboidratos, ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e a inflamação em todo o corpo. É como se estivéssemos trocando o combustível do nosso carro. Em vez de usar um combustível que deixa resíduos e danifica o motor, estamos usando um combustível limpo, que mantém tudo funcionando suavemente. Outra estratégia poderosa é o jejum intermitente. Ao dar um descanso ao nosso sistema digestivo por períodos controlados, permitimos que o corpo se concentre em reparar e regenerar tecidos, incluindo as paredes das artérias. É como fechar uma estrada movimentada por algumas horas para que as equipes de manutenção possam trabalhar sem interrupções. Além dessas mudanças no estilo de vida, certos suplementos podem ser muito benéficos. Os tocotrienóis, uma forma potente de vitamina E, são particularmente eficazes na proteção das células endoteliais. Eles agem como um escudo protetor, ajudando a prevenir danos causados por fatores inflamatórios. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordurosos e óleo de fígado de bacalhau, também são cruciais. Eles ajudam a reduzir a inflamação e a melhorar a flexibilidade das artérias. Imagine suas artérias como um sistema de encanamento em sua casa. Assim como você faria manutenção regular para evitar vazamentos e entupimentos, é crucial cuidar de suas artérias com uma dieta adequada, exercícios e suplementação quando necessário. Ao reduzir a inflamação em suas artérias, você está essencialmente protegendo todo o seu sistema cardiovascular, reduzindo significativamente o risco de doenças cardíacas, derrames e hipertensão. Agora, vamos subir um pouco e focar nos pulmões, especificamente na asma, uma condição inflamatória que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A asma é um exemplo perfeito de como a inflamação crônica pode afetar drasticamente nossa qualidade de vida. Imagine seus pulmões como uma árvore invertida dentro do seu peito. Os brônquios são como os galhos dessa árvore, ramificando-se em tubos cada vez menores que terminam em pequenos sacos de ar chamados alvéolos. Na asma, esses galhos ficam inflamados e hipersensíveis. Quando uma pessoa com asma é exposta a um gatilho, que pode ser desde pólen até ar frio ou até mesmo estresse, os brônquios reagem de forma exagerada. É como se os galhos da árvore de repente se contraíssem, ficassem inchados e começassem a produzir muco em excesso. Isso torna a respiração difícil, resultando nos sintomas clássicos da asma: falta de ar, chiado no peito e tosse. A inflamação na asma é particularmente traiçoeira, porque pode persistir mesmo quando a pessoa não está tendo um ataque agudo. É como se os brônquios estivessem sempre em um estado de alerta elevado, prontos para reagir ao menor estímulo. Essa inflamação crônica pode, ao longo do tempo, levar a mudanças permanentes nas vias aéreas, um processo chamado de remodelação das vias aéreas. Mas aqui está uma descoberta fascinante. A vitamina D3 tem se mostrado um poderoso aliado no combate à inflamação pulmonar associada à asma. A vitamina D3 não é apenas uma vitamina, mas um hormônio que desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico e na redução da inflamação. Pense na vitamina D3 como um bombeiro especializado em apagar incêndios inflamatórios em seus pulmões. Quando os níveis de vitamina D3 estão adequados, é como ter uma equipe de bombeiros de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para controlar qualquer foco de inflamação antes que ele se espalhe. É por isso que muitas crianças com asma experimentam um alívio significativo de seus sintomas quando passam tempo ao sol. O sol é nossa principal fonte natural de vitamina D3. Quando a pele é exposta à luz solar, ela produz vitamina D3, que então circula pelo corpo, incluindo os pulmões, ajudando a acalmar a inflamação.
No entanto, nem sempre é possível ou seguro obter vitamina D3 suficiente apenas através da exposição ao sol. É aí que a suplementação pode ser crucial. Muitos estudos têm mostrado que pessoas com asma que mantêm níveis adequados de vitamina D3 tendem a ter menos ataques, sintomas mais leves e uma melhor função pulmonar geral. Mas a vitamina D3 não age sozinha. Uma dieta anti-inflamatória também pode fazer uma grande diferença para pessoas com asma. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais coloridos, podem ajudar a combater o estresse oxidativo nos pulmões. Ômega 3, encontrado em peixes gordurosos, nozes e sementes, também tem propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar os pulmões. Além disso, técnicas de respiração e exercícios respiratórios podem ser incrivelmente benéficos. Eles não apenas ajudam a fortalecer os músculos respiratórios, mas também podem ajudar a reduzir a ansiedade associada à asma, que por sua vez pode desencadear ataques. Agora, vamos nos mover para as articulações do nosso corpo e falar sobre a artrite, outra condição onde a inflamação desempenha um papel central. A artrite não é uma única doença, mas um termo que engloba mais de 100 condições diferentes que afetam as articulações. Hoje, vamos nos concentrar em dois tipos principais: a osteoartrite, também conhecida como doença articular degenerativa, e a artrite reumatoide, uma condição autoimune. Comecemos com a osteoartrite. Imagine suas articulações como as dobradiças de uma porta. Com o uso constante ao longo dos anos, essas dobradiças começam a se desgastar. Na osteoartrite, a cartilagem que amortece as extremidades dos ossos nas articulações começa a se deteriorar. É como se o lubrificante entre as partes móveis de uma máquina estivesse secando. À medida que a cartilagem se desgasta, os ossos começam a esfregar um no outro, causando dor, rigidez e inchaço. Este processo de desgaste desencadeia uma resposta inflamatória no corpo. É como se o corpo estivesse constantemente tentando reparar o dano, mas no processo cria mais inflamação. A inflamação na osteoartrite é como um ciclo vicioso. O desgaste causa inflamação, que por sua vez acelera o desgaste. É um círculo que se autoalimenta, tornando a condição progressivamente pior ao longo do tempo. Agora, vamos falar sobre um remédio surpreendentemente eficaz para essa condição: a raiz de urtiga. A urtiga é uma planta que muitos consideram uma erva daninha, mas na verdade é um tesouro medicinal. A raiz de urtiga tem poderosas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Pense na raiz de urtiga como um bombeiro especializado em apagar incêndios inflamatórios nas articulações. Ela não apenas ajuda a reduzir a inflamação, mas também pode ajudar a aliviar a dor associada à osteoartrite. Muitas pessoas que usam suplementos de raiz de urtiga relatam uma melhora significativa na mobilidade e uma redução na dor articular. Além da raiz de urtiga, outras estratégias podem ser muito benéficas para a osteoartrite. O exercício regular, especialmente exercícios de baixo impacto como natação ou ciclismo, pode ajudar a fortalecer os músculos ao redor das articulações, proporcionando melhor suporte e reduzindo o estresse sobre elas. É como adicionar amortecedores extras a um carro para suavizar a viagem em estradas acidentadas. A manutenção de um peso saudável também é crucial. Cada quilo extra coloca uma pressão adicional sobre as articulações que suportam peso, como joelhos e quadris. Perder peso, se necessário, pode significativamente reduzir a carga sobre essas articulações e, consequentemente, a inflamação e a dor. Agora, vamos mudar de marcha e falar sobre a artrite reumatoide, uma condição autoimune onde o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as articulações. É como se o sistema de segurança da sua casa de repente começasse a atacar os móveis, pensando que são intrusos. Na artrite reumatoide,
a inflamação não é apenas um subproduto do dano, mas a causa primária do dano. O sistema imunológico ataca o revestimento das articulações, chamado de membrana sinovial, causando inchaço, dor e, eventualmente, deformidade das articulações. Interessantemente, a artrite reumatoide muitas vezes começa com sintomas semelhantes à gripe, como febre, fadiga e dores nas articulações. Mas, ao contrário da gripe, esses sintomas não desaparecem. Em vez disso, eles persistem e podem piorar com o tempo. A vitamina D3, que mencionamos anteriormente para a asma, também desempenha um papel crucial na artrite reumatoide. Ela ajuda a regular o sistema imunológico, potencialmente reduzindo os ataques autoimunes às articulações. É como se a vitamina D3 fosse um mediador, acalmando um sistema imunológico hiperativo. Imagine seus pulmões como um jardim. A inflamação da asma é como ervas daninhas que sufocam as plantas saudáveis. A vitamina D3, uma dieta saudável e exercícios respiratórios são como cuidar desse jardim, removendo as ervas daninhas, nutrindo o solo e fortalecendo as plantas para que elas possam resistir melhor às pragas. É importante lembrar que, embora essas estratégias possam ser muito eficazes, a asma é uma condição séria que requer acompanhamento médico. Estas abordagens devem ser vistas como complementares ao tratamento prescrito pelo seu médico, não como substitutas. Ao entender a asma como uma condição inflamatória e abordar essa inflamação de várias frentes, nutrição, suplementação, exercícios respiratórios e gerenciamento do estresse, muitas pessoas conseguem melhorar significativamente sua qualidade de vida e reduzir sua dependência de medicamentos de resgate. Além da vitamina D3, a dieta desempenha um papel fundamental no manejo da artrite reumatoide. Uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3 e pobre em alimentos processados e açúcares refinados, pode fazer uma grande diferença. Pense nisso como escolher o combustível certo para o seu carro. O combustível errado pode fazer o motor falhar, enquanto o combustível certo o mantém funcionando suavemente. O jejum intermitente, que mencionamos anteriormente, também pode ser benéfico para pessoas com artrite reumatoide. Durante o jejum, o corpo entra em um estado de autofagia, onde ele começa a limpar células danificadas e proteínas mal dobradas. É como fazer uma limpeza profunda em sua casa, removendo o acúmulo de detritos que podem estar contribuindo para a inflamação. Exercícios de baixo impacto, como yoga ou tai chi, podem ser particularmente benéficos para pessoas com artrite reumatoide. Esses exercícios não apenas ajudam a manter a flexibilidade das articulações, mas também podem reduzir o estresse, que é um fator conhecido para desencadear surtos de artrite reumatoide. É importante lembrar que, embora essas estratégias possam ser muito eficazes, a artrite reumatoide é uma condição complexa que requer acompanhamento médico. Estas abordagens devem ser vistas como complementares ao tratamento prescrito pelo seu médico, não como substitutas. Agora, vamos mergulhar mais fundo e explorar como a inflamação afeta nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é nossa primeira linha de defesa contra invasores externos, mas quando a inflamação se torna crônica, esse sistema pode começar a funcionar mal. Imagine o seu sistema imunológico como um exército altamente treinado. Em condições normais, esse exército é capaz de identificar e eliminar ameaças com precisão. No entanto, quando há inflamação crônica, é como se esse exército estivesse constantemente em alerta máximo, às vezes atacando até mesmo células saudáveis do próprio corpo. Um dos principais culpados por essa disfunção imunológica é o estresse crônico. Quando estamos constantemente estressados, nosso corpo produz níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Inicialmente, o cortisol tem um efeito anti-inflamatório,
mas, com o tempo, nosso corpo pode se tornar resistente aos seus efeitos. É como se o corpo tivesse um termostato para a inflamação, e o estresse crônico desregula esse termostato. Como resultado, o sistema imunológico pode se tornar hiperreativo, levando a uma variedade de condições autoimunes, ou pode se tornar suprimido, tornando-nos mais suscetíveis a infecções. Uma das melhores maneiras de combater essa inflamação relacionada ao estresse é através da prática regular de técnicas de redução do estresse. A meditação, por exemplo, tem se mostrado incrivelmente eficaz na redução da inflamação sistêmica. Pense na meditação como um reset para o seu sistema nervoso, ajudando a acalmar aquele exército hipervigilante. O exercício regular também desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico. Quando nos exercitamos, liberamos miocinas anti-inflamatórias, que são como mensageiros que ajudam a acalmar a inflamação em todo o corpo. É como se cada sessão de exercícios enviasse uma onda de pacificadores através do seu sistema. A dieta, mais uma vez, é fundamental. Certos alimentos podem desencadear uma resposta inflamatória, enquanto outros têm propriedades anti-inflamatórias poderosas. Os alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras trans, são como jogar gasolina no fogo da inflamação. Por outro lado, alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais coloridos, agem como extintores de incêndio, ajudando a apagar as chamas da inflamação. Os probióticos e prebióticos também merecem uma menção especial quando falamos sobre o sistema imunológico. Uma grande parte do nosso sistema imunológico reside no intestino, e manter uma microbiota intestinal saudável é crucial para um sistema imunológico equilibrado. Pense nos probióticos como reforços para o seu exército imunológico, ajudando a manter as linhas de frente fortes e resilientes. O sono adequado é outro fator crítico na regulação do sistema imunológico. Durante o sono profundo, nosso corpo realiza muito do seu trabalho de reparo e regeneração. A privação de sono crônica pode levar a um estado de inflamação de baixo grau em todo o corpo. É como tentar operar uma fábrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca fazer manutenção. Eventualmente, as coisas começam a quebrar. Falando em sono, a melatonina, o hormônio do sono, tem se mostrado um poderoso anti-inflamatório. Além de regular nosso ciclo de sono-vigília, a melatonina atua como um antioxidante no corpo, ajudando a neutralizar os radicais livres que podem causar danos celulares e inflamação. A inflamação é um processo essencial do corpo humano, fundamental para sua defesa e reparação. Quando você sofre uma lesão ou é exposto a agentes invasores, como bactérias ou vírus, o corpo ativa uma resposta inflamatória aguda para combater a ameaça. Essa resposta é um mecanismo de defesa projetado para proteger o organismo. Ela envolve o envio de células imunológicas, como neutrófilos e macrófagos, para o local afetado, liberando uma série de mediadores químicos, como citocinas e prostaglandinas. Esses mediadores causam os sinais clássicos da inflamação aguda: calor, vermelhidão, inchaço e dor. Embora desconfortáveis, esses sintomas são sinais de que o corpo está se curando. Porém, a inflamação nem sempre segue esse padrão saudável e controlado. Em muitas situações, ela persiste além do necessário, tornando-se crônica. Isso pode ocorrer devido a fatores como uma dieta inadequada, estresse prolongado, exposição a toxinas ambientais, infecções não tratadas ou condições autoimunes. Quando a inflamação se torna crônica, ela deixa de ser protetora e passa a causar danos silenciosos e progressivos em tecidos e órgãos. Esse tipo de inflamação está na raiz de inúmeras doenças modernas, como diabetes, hipertensão, artrite, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, câncer e até problemas neurológicos como Alzheimer e depressão. Um dos maiores desafios da inflamação crônica é sua natureza silenciosa.
Ela opera nos bastidores, muitas vezes sem sintomas visíveis por anos, enquanto causa danos acumulativos no corpo. Um exemplo clássico é o impacto da inflamação nas artérias. O revestimento interno das artérias, chamado endotélio, é vulnerável a danos causados por fatores como níveis elevados de açúcar no sangue, consumo excessivo de óleos vegetais ricos em ômega 6, tabagismo e exposição a toxinas. Quando o endotélio é lesionado, o corpo tenta repará-lo usando colesterol, cálcio e tecido cicatricial, formando placas ateroscleróticas. Essas placas estreitam as artérias, reduzem o fluxo sanguíneo e aumentam o risco de ataques cardíacos e derrames. Para combater esses danos, mudanças na dieta e no estilo de vida são essenciais. A redução do consumo de açúcares e carboidratos refinados é um passo crucial. Esses alimentos promovem picos de glicose e insulina no sangue, exacerbando a inflamação. Em vez disso, optar por uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como vegetais crucíferos, peixes gordurosos ricos em ômega 3, frutas vermelhas e nozes, pode ajudar a reduzir a inflamação sistêmica. A inclusão de jejum intermitente também tem demonstrado benefícios significativos na redução da inflamação e na regeneração celular. Um dos maiores desafios da inflamação crônica é sua natureza silenciosa. Ela opera nos bastidores, muitas vezes sem sintomas visíveis por anos, enquanto causa danos acumulativos no corpo. Um exemplo clássico é o impacto da inflamação nas artérias. O revestimento interno das artérias, chamado endotélio, é vulnerável a danos causados por fatores como níveis elevados de açúcar no sangue, consumo excessivo de óleos vegetais ricos em ômega 6, tabagismo e exposição a toxinas. Quando o endotélio é lesionado, o corpo tenta repará-lo usando colesterol, cálcio e tecido cicatricial, formando placas ateroscleróticas. Essas placas estreitam as artérias, reduzem o fluxo sanguíneo e aumentam o risco de ataques cardíacos e derrames. Para combater esses danos, mudanças na dieta e no estilo de vida são essenciais. A redução do consumo de açúcares e carboidratos refinados é um passo crucial. Esses alimentos promovem picos de glicose e insulina no sangue, exacerbando a inflamação. Em vez disso, optar por uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como vegetais crucíferos, peixes gordurosos ricos em ômega 3, frutas vermelhas e nozes, pode ajudar a reduzir a inflamação sistêmica. A inclusão de jejum intermitente também tem demonstrado benefícios significativos na redução da inflamação e na regeneração celular. Os pulmões, assim como as artérias, são altamente vulneráveis à inflamação crônica. Condições como a asma são exemplos claros de como a inflamação pode afetar os sistemas respiratórios. Na asma, as vias aéreas ficam inflamadas e estreitas, dificultando a respiração e causando episódios de chiado e falta de ar. Estudos têm mostrado que a vitamina D desempenha um papel crucial na modulação da resposta inflamatória nos pulmões. A suplementação com vitamina D3 tem se mostrado eficaz em reduzir a gravidade dos sintomas em pessoas com asma, especialmente em crianças. Além disso, práticas como exercícios respiratórios e a redução da exposição a gatilhos ambientais como poeira, ácaros e poluentes são estratégias úteis para melhorar a saúde pulmonar. Outro sistema frequentemente afetado pela inflamação crônica são as articulações. Condições como artrite, seja do tipo degenerativo ou autoimune, causam dor, rigidez e inchaço nas articulações, reduzindo a qualidade de vida. A artrite degenerativa, também conhecida como osteoartrite, é causada pelo desgaste das articulações ao longo do tempo. Já a artrite autoimune, como a artrite reumatoide, ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos do corpo, desencadeando uma resposta inflamatória constante. O manejo dessas condições requer uma abordagem multifacetada, que inclui o uso de suplementos anti-inflamatórios, como o ômega 3,
cúrcuma e vitamina D, além de práticas de baixo impacto, como yoga e alongamentos regulares. O impacto da inflamação vai além das articulações e artérias. O cérebro também é um alvo importante. A inflamação crônica tem sido associada a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. A presença de inflamação no cérebro, muitas vezes causada por barreiras hematoencefálicas comprometidas ou pela exposição a toxinas, pode levar à morte celular progressiva e à disfunção cognitiva. Pesquisas recentes sugerem que uma dieta rica em antioxidantes, como os encontrados em frutas vermelhas e vegetais coloridos, pode ajudar a combater o estresse oxidativo e reduzir a inflamação cerebral. Além disso, o jejum intermitente e a prática de exercícios aeróbicos moderados têm demonstrado efeitos neuroprotetores significativos. Outro aspecto frequentemente negligenciado da inflamação é o papel do intestino. O intestino não é apenas um órgão digestivo, mas também um centro crucial para o sistema imunológico. O desequilíbrio na microbiota intestinal, conhecido como disbiose, pode desencadear inflamação sistêmica e contribuir para uma ampla gama de doenças, desde alergias alimentares até doenças autoimunes. A inclusão de alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir e chucrute, juntamente com prebióticos, como alho e cebola, pode ajudar a restaurar o equilíbrio da microbiota e reduzir a inflamação. Além dos fatores dietéticos, o estresse é um dos maiores contribuintes para a inflamação crônica. Quando estamos sob estresse constante, nossos corpos liberam cortisol, o hormônio do estresse, em níveis elevados. Embora o cortisol tenha propriedades anti-inflamatórias em curto prazo, a exposição prolongada a níveis elevados pode levar à resistência ao cortisol, onde o corpo não responde mais adequadamente a ele. Isso cria um ciclo vicioso de inflamação crônica. Práticas de redução de estresse, como meditação, mindfulness e exercícios de respiração profunda, são ferramentas poderosas para interromper esse ciclo. Doenças autoimunes são outro campo onde a inflamação desempenha um papel central. Nessas condições, o sistema imunológico ataca erroneamente tecidos saudáveis, causando inflamação contínua e danos nos órgãos. Exemplos incluem lúpus, esclerose múltipla e doença de Hashimoto. Embora as causas exatas das doenças autoimunes ainda não sejam totalmente compreendidas, acredita-se que fatores genéticos, ambientais e dietéticos desempenhem papéis importantes. Reduzir a inflamação nesses casos exige uma abordagem abrangente, que inclui a eliminação de alimentos desencadeantes, como glúten e laticínios, a prática de jejum intermitente e a suplementação com nutrientes como zinco, selênio e vitamina D. Por fim, é importante destacar a conexão entre inflamação crônica e o desenvolvimento de câncer. Embora a inflamação não cause diretamente o câncer, ela cria um ambiente que favorece o crescimento de células cancerígenas. Isso é particularmente evidente em áreas de inflamação crônica, como o fígado em pessoas com hepatite ou o intestino em condições como colite ulcerativa. Estratégias preventivas incluem o consumo de alimentos ricos em compostos anticâncer, como brócolis, cúrcuma e alho, além da prática de jejum prolongado, que ativa genes antitumorais e reduz marcadores inflamatórios. A inflamação crônica é um desafio complexo, mas não insuperável. Ao adotar uma abordagem holística que combina dieta, estilo de vida e intervenções específicas, podemos reduzir sua carga no corpo e melhorar significativamente a qualidade de vida. Agora, vamos mergulhar em um aspecto crucial da inflamação crônica que muitas vezes é negligenciado: o sistema digestivo. O trato gastrointestinal desempenha um papel fundamental na nossa saúde geral e é frequentemente descrito como nosso segundo cérebro, devido à sua complexidade e importância. A inflamação no sistema digestivo pode ter consequências de longo alcance para todo o corpo.
Quando nosso sistema digestivo está inflamado, isso pode levar a uma condição conhecida como intestino permeável ou síndrome do intestino vazado. Nessa condição, as junções estreitas entre as células que revestem o intestino se tornam mais permeáveis, permitindo que substâncias que normalmente não deveriam entrar na corrente sanguínea passem através da barreira intestinal. Imagine o revestimento do seu intestino como uma rede de pesca muito fina. Normalmente, essa rede permite que apenas nutrientes muito pequenos e bem digeridos passem, mantendo fora coisas maiores como bactérias, toxinas e partículas de alimentos não digeridos. Quando temos um intestino permeável, é como se essa rede de pesca tivesse buracos maiores, permitindo que coisas indesejadas passem. Quando essas substâncias indesejadas entram na corrente sanguínea, o sistema imunológico as reconhece como invasoras e monta uma resposta inflamatória. Isso pode levar à inflamação sistêmica, afetando várias partes do corpo. Alguns dos principais fatores que podem contribuir para a inflamação do sistema digestivo incluem dieta pobre, alimentos processados, açúcares refinados e gorduras trans podem irritar o revestimento intestinal e promover a inflamação. Estresse crônico. O estresse pode alterar a motilidade intestinal, a produção de ácido estomacal e a composição do microbioma, todos fatores que podem levar à inflamação. Desequilíbrio do microbioma. Um desequilíbrio na flora intestinal, conhecido como disbiose, pode promover a inflamação. Sensibilidades alimentares não diagnosticadas. Alergias ou intolerâncias alimentares podem causar inflamação crônica no trato digestivo. Infecções. Bactérias patogênicas, vírus ou parasitas podem causar inflamação no sistema digestivo. Medicamentos. Certos medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides, AINES, podem irritar o revestimento do estômago e do intestino. Então, como podemos combater a inflamação no sistema digestivo? Aqui estão algumas estratégias eficazes. Adote uma dieta anti-inflamatória. Foque em alimentos integrais, ricos em fibras, frutas e vegetais coloridos, gorduras saudáveis como azeite de oliva e abacate e proteínas magras. Evite alimentos processados, açúcares refinados e gorduras trans. Inclua alimentos fermentados. Alimentos como iogurte, kefir, chucrute e kimchi são ricos em probióticos que podem ajudar a equilibrar o microbioma intestinal. Considere a suplementação com probióticos. Probióticos de alta qualidade podem ajudar a restaurar o equilíbrio da flora intestinal. Experimente a glutamina. Este aminoácido é crucial para a saúde das células intestinais e pode ajudar a reparar um intestino permeável. Inclua alimentos ricos em zinco. O zinco é essencial para a integridade da barreira intestinal. Alimentos como ostras, carne vermelha magra, sementes de abóbora e lentilhas são boas fontes. Experimente o jejum intermitente. O jejum pode dar ao seu sistema digestivo um descanso necessário e promover a autofagia, um processo de limpeza celular. Gerencie o estresse. Práticas como meditação, yoga e exercícios de respiração profunda podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar a saúde digestiva. Considere ervas anti-inflamatórias. Ervas como cúrcuma, gengibre e camomila têm propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar o sistema digestivo. Agora, vamos mergulhar em um tópico fascinante e cada vez mais relevante: a relação entre inflamação crônica e doenças neurodegenerativas. As doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, têm se tornado cada vez mais prevalentes em nossa sociedade.
e a pesquisa recente tem revelado ligações intrigantes entre essas condições e a inflamação crônica. O cérebro, por muito tempo considerado um órgão imunologicamente privilegiado, agora é reconhecido como profundamente influenciado por processos inflamatórios. A neuroinflamação, ou inflamação no sistema nervoso central, tem emergido como um fator crucial no desenvolvimento e progressão de várias doenças neurodegenerativas. Vamos começar explorando como a inflamação afeta o cérebro. Barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma estrutura crucial que protege o cérebro de substâncias potencialmente nocivas na corrente sanguínea. No entanto, a inflamação crônica pode comprometer a integridade desta barreira. Imagine a barreira hematoencefálica como uma fortaleza protegendo uma cidade preciosa, o cérebro. A inflamação crônica é como um exército sitiante que, ao longo do tempo, enfraquece as muralhas da fortaleza, permitindo a entrada de invasores, neste caso, moléculas inflamatórias e células imunes, que normalmente seriam mantidas fora. Quando a barreira hematoencefálica é comprometida, substâncias pró-inflamatórias e células imunes podem entrar no cérebro, desencadeando uma cascata de eventos que podem levar à neurodegeneração. É como se a cidade, uma vez protegida, agora estivesse exposta a uma invasão constante. Ativação da micróglia. As células da micróglia são as principais células imunes residentes no cérebro. Em condições normais, elas atuam como zeladores, removendo detritos celulares e protegendo os neurônios. No entanto, quando cronicamente ativadas pela inflamação, as células da micróglia podem se tornar hiperreativas, liberando substâncias pró-inflamatórias que podem danificar os neurônios. Pense nas células da micróglia como uma força policial em uma cidade. Normalmente, elas mantêm a ordem e protegem os cidadãos, neurônios, mas em um estado de lei marcial prolongado, inflamação crônica, essa força policial pode se tornar excessivamente agressiva, causando danos aos próprios cidadãos que deveria proteger. Estresse oxidativo. A inflamação crônica está intimamente ligada ao aumento do estresse oxidativo no cérebro. O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los com antioxidantes. Este desequilíbrio pode levar a danos celulares significativos, particularmente em células altamente sensíveis, como os neurônios. Imagine o cérebro como uma cidade movimentada. O estresse oxidativo é como uma poluição tóxica que se acumula na cidade. Com o tempo, essa poluição corrói os edifícios, neurônios e interfere no funcionamento normal da cidade, funções cerebrais. Agregação de proteínas. Muitas doenças neurodegenerativas são caracterizadas pela agregação anormal de proteínas específicas. Por exemplo, placas beta-amiloides na doença de Alzheimer ou corpos de Lewy na doença de Parkinson. A inflamação crônica pode promover a produção e agregação dessas proteínas problemáticas. Pense nestas proteínas agregadas como lixo que se acumula nas ruas da cidade. Em condições normais, os serviços de limpeza da cidade, mecanismos de eliminação do cérebro, conseguem manter as ruas limpas. Mas quando há inflamação crônica, é como se houvesse uma greve desses serviços, levando ao acúmulo de lixo que obstrui o funcionamento normal da cidade. Por fim, não podemos falar sobre inflamação e sistema imunológico sem mencionar o papel crucial da vitamina C. Esta vitamina não apenas fortalece nosso sistema imunológico, mas também tem propriedades anti-inflamatórias poderosas. Pense na vitamina C como um escudo protetor para suas células, ajudando a defendê-las contra danos oxidativos e inflamação. É importante lembrar que nosso sistema imunológico é incrivelmente complexo e interconectado. Não existe uma solução única para todos quando se trata de otimizar a função imunológica e reduzir a inflamação.
Em vez disso, é uma questão de adotar uma abordagem holística, considerando todos os aspectos do estilo de vida: dieta, exercício, gerenciamento do estresse, sono e suplementação quando necessário. Ao cuidar do nosso sistema imunológico e trabalhar para reduzir a inflamação crônica, estamos essencialmente investindo na nossa saúde a longo prazo. É como construir uma fortaleza robusta e resiliente, capaz de resistir aos muitos desafios que a vida pode nos apresentar. Agora, vamos explorar uma área fascinante e muitas vezes negligenciada: a conexão entre inflamação e saúde mental. Nos últimos anos, tem havido um crescente corpo de evidências sugerindo que a inflamação crônica pode desempenhar um papel significativo em várias condições de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e até mesmo esquizofrenia. Pense no seu cérebro como o centro de comando do seu corpo. Quando há inflamação crônica no corpo, é como se houvesse uma névoa constante pairando sobre esse centro de comando, afetando sua capacidade de funcionar de maneira ideal. A inflamação pode afetar o cérebro de várias maneiras. Primeiro, pode alterar a produção e o equilíbrio de neurotransmissores, os mensageiros químicos que nossos neurônios usam para se comunicar. Por exemplo, a inflamação pode reduzir a produção de serotonina, um neurotransmissor frequentemente associado ao humor e bem-estar. É como se a inflamação estivesse interferindo nas linhas de comunicação do cérebro, tornando mais difícil para ele enviar e receber mensagens felizes. Além disso, a inflamação crônica pode afetar a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e adaptar-se. Imagine seu cérebro como um jardim. A inflamação é como uma seca que torna mais difícil para novas plantas, ou neste caso conexões neuronais, crescerem e florescerem. Um dos aspectos mais intrigantes desta conexão é o que os cientistas chamam de comportamento de doença. Quando estamos doentes com uma infecção, geralmente nos sentimos letárgicos, irritáveis e desinteressados em atividades sociais. Isso é, na verdade, uma resposta adaptativa do corpo para conservar energia e se curar. No entanto, quando há inflamação crônica, é como se o corpo estivesse constantemente em um estado de quase doença, levando a sintomas que se assemelham muito à depressão. Então, como podemos combater essa inflamação e melhorar nossa saúde mental? Uma das estratégias mais poderosas é através da dieta. Uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3, vegetais coloridos e baixa em açúcares refinados e alimentos processados, pode ter um impacto significativo não apenas na inflamação corporal, mas também no humor e na cognição. O exercício regular também é crucial. Além de seus benefícios físicos, o exercício tem um efeito poderoso na saúde mental. Ele não apenas reduz a inflamação, mas também promove a liberação de endorfinas, os chamados hormônios da felicidade. É como se cada sessão de exercícios fosse uma mini-terapia para o cérebro. O gerenciamento do estresse é outro componente vital. Técnicas como meditação, yoga e respiração profunda não apenas reduzem o estresse, mas também têm sido associadas à redução da inflamação. Pense nessas práticas como um reset para o seu sistema nervoso, ajudando a acalmar a tempestade inflamatória. O sono adequado também é fundamental. Durante o sono, nosso cérebro realiza muito do seu trabalho de limpeza e reparo. A privação crônica de sono tem sido associada ao aumento da inflamação e a um maior risco de problemas de saúde mental. É como se o sono fosse o tempo de manutenção do seu cérebro. Pular essa manutenção regularmente pode levar a um mau funcionamento. Além dessas mudanças no estilo de vida, certos suplementos podem ser benéficos. O ômega 3, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias poderosas e tem sido estudado extensivamente por seus efeitos positivos na saúde mental. A curcumina, o composto ativo na cúrcuma, também tem mostrado resultados promissores em estudos sobre depressão e ansiedade.
É importante notar que, embora essas estratégias possam ser muito eficazes, condições de saúde mental sérias requerem acompanhamento profissional. Estas abordagens devem ser vistas como complementares ao tratamento prescrito por um profissional de saúde mental, não como substitutas. Ao abordar a inflamação de uma perspectiva holística, considerando dieta, exercício, sono, gerenciamento do estresse e suplementação quando necessário, podemos não apenas melhorar nossa saúde física, mas também fortalecer significativamente nossa resiliência mental e bem-estar emocional. Agora, vamos explorar uma das áreas mais fascinantes da pesquisa sobre inflamação, sua relação com o envelhecimento. Nos últimos anos, os cientistas têm se concentrado cada vez mais no conceito de inflammaging, um termo que combina inflamação e envelhecimento. O inflammaging refere-se ao estado de inflamação crônica de baixo grau que tende a se desenvolver à medida que envelhecemos. É como se nosso corpo estivesse lentamente acumulando uma camada de ferrugem ao longo dos anos, afetando gradualmente o funcionamento de vários sistemas. Esta inflamação crônica está associada a muitas das doenças relacionadas à idade que tememos, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer e doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. É como se a inflamação fosse o denominador comum subjacente a muitos dos processos de envelhecimento. Mas aqui está a boa notícia. Embora o envelhecimento seja inevitável, o inflammaging não é. Existem várias estratégias que podemos adotar para combater essa inflamação relacionada à idade e, potencialmente, retardar muitos dos processos de envelhecimento. Uma das estratégias mais poderosas é a restrição calórica. Estudos têm mostrado consistentemente que reduzir a ingestão calórica, sem causar desnutrição, pode diminuir significativamente a inflamação e estender a longevidade em várias espécies. É como se estivéssemos dando ao nosso corpo a chance de fazer uma limpeza profunda, removendo células danificadas e proteínas mal dobradas que podem contribuir para a inflamação. O jejum intermitente, que mencionamos anteriormente, também pode ser uma ferramenta poderosa neste contexto. Durante o jejum, nosso corpo entra em um estado de autofagia, literalmente autocomer, onde ele começa a reciclar componentes celulares danificados. É como se estivéssemos dando ao nosso corpo a oportunidade de fazer uma faxina interna regular. A dieta, mais uma vez, desempenha um papel crucial. Uma dieta rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios pode ajudar a combater o estresse oxidativo e a inflamação associados ao envelhecimento. Alimentos como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes, nozes e peixes gordurosos são particularmente benéficos. Pense neles como uma equipe de limpeza, ajudando a remover os detritos inflamatórios que se acumulam com o tempo. O exercício regular também é fundamental para combater o inflammaging. O exercício não apenas reduz a inflamação diretamente, mas também ajuda a manter a massa muscular, que tende a diminuir com a idade. A perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, está associada ao aumento da inflamação. Portanto, manter-se ativo é como construir uma barreira protetora contra a inflamação relacionada à idade. O sono adequado é outro componente vital. Durante o sono profundo, nosso corpo realiza muito do seu trabalho de reparo e regeneração. A privação crônica de sono tem sido associada ao aumento da inflamação e a um envelhecimento acelerado. É como se o sono fosse o tempo de manutenção do nosso corpo. Pular essa manutenção regularmente pode levar a um desgaste prematuro. Além dessas mudanças no estilo de vida, certos suplementos têm mostrado promessa.
A NAD+, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é uma molécula que desempenha um papel crucial no metabolismo celular e tem sido associada ao envelhecimento saudável. Os níveis de NAD+ tendem a diminuir com a idade, e essa diminuição está ligada a muitos dos processos de envelhecimento. Suplementos que aumentam os níveis de NAD+, como a nicotinamida riboside, têm mostrado resultados promissores em estudos sobre envelhecimento. O resveratrol, um composto encontrado em uvas vermelhas e vinho tinto, também tem sido estudado por seus potenciais efeitos anti-envelhecimento. Ele parece ativar os genes da longevidade, conhecidos como sirtuínas, que podem ajudar a proteger contra os danos do envelhecimento. A melatonina, conhecida principalmente como o hormônio do sono, também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes poderosas. À medida que envelhecemos, nossa produção natural de melatonina diminui, o que pode contribuir para o inflammaging. A suplementação de melatonina não apenas pode melhorar o sono, mas também pode ajudar a combater a inflamação relacionada à idade. É importante lembrar que o envelhecimento é um processo complexo e multifacetado. Não existe uma bala de prata que possa parar ou reverter completamente o envelhecimento. No entanto, ao abordar a inflamação crônica através de uma combinação de estratégias, incluindo dieta, exercício, gerenciamento do estresse, sono adequado e suplementação direcionada, podemos potencialmente desacelerar muitos dos processos de envelhecimento e melhorar nossa qualidade de vida à medida que envelhecemos. Pense no envelhecimento como uma jornada, não um destino. Cada escolha que fazemos, cada refeição nutritiva, cada sessão de exercícios, cada noite de sono reparador é um passo nessa jornada. Ao combater o inflammaging, estamos essencialmente escolhendo uma rota mais suave e agradável para essa jornada inevitável. Chegamos ao final de nossa exploração sobre a inflamação crônica e seu impacto em várias áreas de nossa saúde. Vimos como a inflamação está no cerne de muitas doenças crônicas, desde doenças cardíacas e artrite até problemas de saúde mental e processos de envelhecimento acelerado. A mensagem central que emerge de tudo isso é que a inflamação crônica não é algo que simplesmente acontece conosco, é algo que podemos ativamente influenciar através de nossas escolhas diárias. Cada vez que optamos por uma refeição nutritiva em vez de fast food, cada vez que nos exercitamos em vez de ficarmos sentados no sofá, cada vez que priorizamos uma boa noite de sono, estamos tomando medidas para combater a inflamação crônica. Vimos como uma dieta anti-inflamatória, rica em vegetais coloridos, frutas, peixes gordurosos e baixa em açúcares refinados e alimentos processados pode ter um impacto significativo na redução da inflamação. O jejum intermitente e a restrição calórica emergiram como ferramentas poderosas, não apenas para o controle de peso, mas também para combater a inflamação e potencialmente retardar o envelhecimento. O exercício regular se mostrou crucial não apenas para a saúde física, mas também para a saúde mental e para combater a inflamação em todo o corpo. Seja uma caminhada diária, natação, yoga ou levantamento de peso, encontrar uma forma de movimento que você goste e possa manter consistentemente é fundamental. O gerenciamento do estresse, através de técnicas como meditação, respiração profunda ou simplesmente passar tempo na natureza, mostrou-se vital para controlar a inflamação. O estresse crônico é um dos principais impulsionadores da inflamação, e aprender a gerenciá-lo efetivamente pode ter um impacto profundo em nossa saúde geral. A importância do sono adequado não pode ser exagerada. Durante o sono, nosso corpo realiza muito do seu trabalho de reparo e regeneração. Priorizar o sono de qualidade é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para a nossa saúde. Vimos também como certos suplementos, como vitamina D3, ômega 3, curcumina e probióticos podem desempenhar um papel importante no combate à inflamação.
No entanto, é importante lembrar que os suplementos devem ser vistos como complementos a um estilo de vida saudável, não como substitutos. Por fim, é crucial entender que a saúde não é um destino, mas uma jornada. Não se trata de perfeição, mas de progresso consistente. Cada pequena mudança que fazemos, seja trocar refrigerante por água, adicionar mais vegetais a nossas refeições ou reservar alguns minutos por dia para meditação, se acumula ao longo do tempo para fazer uma grande diferença. Ao entender a inflamação crônica como a raiz de muitas doenças e trabalhar ativamente para combatê-la, estamos essencialmente investindo em nossa saúde futura. Estamos construindo resiliência em nossos corpos e mentes, preparando-nos para enfrentar os desafios que a vida possa nos apresentar. Lembre-se, você tem o poder de influenciar sua saúde. Cada escolha que você faz é uma oportunidade de nutrir seu corpo, acalmar sua mente e construir uma base sólida para uma vida longa e saudável. A jornada para uma saúde ótima pode parecer desafiadora às vezes, mas cada passo conta. E com o conhecimento que adquirimos hoje, você está bem equipado para dar esses passos com confiança. Obrigado por embarcar nesta jornada de descoberta comigo. Espero que você saia daqui não apenas com mais conhecimento, mas também com inspiração e ferramentas práticas para fazer mudanças positivas em sua vida. Lembre-se, a saúde é o seu bem mais precioso. Cuide bem dela.